Muito bem. 29 de setembro, novo Employer Branding, atraindo talentos e retendo colaboradores em qualquer parte do mundo. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer e parabenizar e apresentar rapidamente os nossos speakers. Começando pela Andressa Pautiano, que acho atualmente é gerente de gestão de pessoas na NEP IT, e que acho que tenho muito orgulho em falar que também é HR Influencer número 5 Latam em 2019, HR Exato. Influencer 10 Brasil no 2020, e esse ano nos ajudou no comitê de especialistas do HR Influencer 2021. Bem-vinda, Andressa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Espero que a gente possa contribuir com esse tema tão importante. Certeza. Também estamos junto com Caio Infante, uma pessoa que eu mesmo acompanho muito nas redes, faz também um papel muito importante de trazer informação, formado em publicidade e propaganda pela SPM, MBA na Austrália, trabalhou muito na Austrália, tem uma longa carreira no Brasil, foi HR Influencer número 2 este ano. Ele travou para vocês também? Acho que Travou. Ah, tá. então tá bom. Eu achei que era a minha internet. A minha apresentação é muito pesada, é por isso, travou a internet dele lá. Mas enfim, não sei se ele está falando, mas obrigado por, enfim, super feliz de fazer parte do ranking Stray pé direito aí já no pódio. Obrigado a todo mundo que me acompanha aí, enfim, sou o Caio Infante, da Employer Branding Brasil e também da Radiance. Enfim, não sei se o Daniel vai voltar, mas me auto-apresentei aqui também. Acho que o Giancarlo podia continuar já, né? Seguindo o fluxo para a gente estender aí a apresentação. Pela ordem de grandeza, você primeiro, Andressa. Não, eu já me apresentei, enfim, né? Então, Tá bom. já. Bom, meu nome é Giancarlo, eu trabalho há mais ou menos 15 anos com recrutamento e seleção, né? Já tive vida de empreendedor, já trabalhei com eventos e trabalho também com desenvolvimento de pessoas, como career coach, coach de carreira, né? Ajudando a desenvolver e também como coach de produtividade. Sou apaixonado por tecnologia, sou geek, nerd assumido, né? Da época que você apanhava quando você era nerd, hoje está na moda. Então, estou bastante feliz hoje com o que eu faço, com o que eu trabalho e com as minhas conquistas. E estou aí para tirar qualquer dúvida e aprender com vocês. Eu acho que a gente pode falar que não tem como falar de employer branding e não ser apaixonado por tecnologia, né? Não tem como. É um tema que está diretamente ligado à tecnologia, justamente pela necessidade de atrair profissionais do universo de TI, de encantar esse tipo de profissional que é tão raro hoje, tão difícil de captar no mercado. Né? Eu acho que employer branding foi criada muito olhando para esse universo e vocês me corrijam se a opinião for adversa, enfim, mas eu vejo que tem muita relação direta com o universo de tecnologia, toda essa questão da metodologia de employer branding. Ô, Andressa, me ajuda aqui, que eu caí em algum momento, tive que vir para o celular e não sei onde foi. Nós fizemos as apresentações e agora a gente está apenas debatendo aqui uma questão breve sobre employer branding. Ótimo. Então, o Giancarlo se apresentou e o Caio se apresentou. Sim, também... a gente está usando a técnica do embromation para você voltar. E o Leandro também está aqui nos ajudando hoje na parte de interpretação de Libras, que é um trabalho que eu admiro muito e venho trabalhando com eles há um bom tempo. Obrigado a quem precisar. Muito legal. Obrigado, pessoal. Parte do dia a dia. O que eu queria também lembrar a todos, o que é o HR Influencer, se alguns não conhecem, mas é um mais importante ranking de líderes influencers de recursos humanos há 4 anos em toda a América Latina e na Espanha, um ranking que ocorre todo ano, né, nessa época do meio do ano, mais ou menos, e que hoje estamos com 3 pessoas que já participaram muito bem posicionadas nesse ranking. Giancarlo, que eu não tive a chance de apresentar, mas também fez um trabalho incrível e deixo meu parabéns ao Giancarlo e meu agradecimento. Esse ano foram 735 profissionais indicados, 370 HR influencers
na etapa final, 45 mil votos, 160 mil páginas visualizadas, 1 milhão de impressões no LinkedIn. Foi um ano recorde para esse ranking, tá bom? Então, e a posição de vocês é uma grande conquista. Na verdade, eu acompanho os bastidores e chegar aí é muito difícil, vocês sabem disso. Então, é resultado de um trabalho de muita consistência. Parabéns. E para quem não conhece, muito brevemente, a GoIntegro, uma plataforma de Employee Experience para fortalecer a cultura da organização, o bem-estar do colaborador, né? A gente tenta fazer com as nossas soluções que o colaborador esteja no centro um pouco da preocupação da organização. Vamos falar disso. Tem 15 anos de mercado, 450 clientes, 1 milhão de usuários em toda a região, escritório em toda a América Latina, 120 colaboradores, soluções de comunicação, nossa plataforma de Communication Experience, Recognition Experience, reconhecimento, Wellbeing Experience e Engagement Experience. Tem um videozinho curto aqui, mas não sei se o áudio vai funcionar. Se não funcionar, a gente pula ele. Ouvem o áudio? Não. Não. Sem áudio não faz sentido. Então a gente... Então, sem áudio, a gente vai para o nosso tema principal hoje. O Zoom tem dessas, né? Às vezes o áudio vai, não vai, e às vezes ele perde qualidade. Eu também não sei o que eles ainda não conseguiram arrumar, mas não é a primeira apresentação, inclusive. Isso de Employee Brand impacta também. A gente vê isso em alguns lugares. É que o tema é esse. Daria, ó, quer ver? Share Zoom. Acho que agora vai. Quer ver? Peguei a dica antes aqui, ó. A Francine está pedindo para mandar depois ali os links. E aí acho que fica bacana. Na GoIntegro, né? O nosso propósito é melhorar a vida dos colaboradores. E estamos em constante evolução para cumprir a nossa missão. Este é um novo mundo para todos. A aceleração da transformação digital está desenhando o futuro do trabalho e colocando a experiência do colaborador no centro. Por isso, nós projetamos um novo produto de well-being, ou bem-estar dos colaboradores, incluindo bibliotecas de conteúdos, benefícios flexíveis, tempo flexível, descontos, pesquisa de pulso, reconhecimentos, desafios e atividades ao vivo, todas conectadas numa única experiência. Além disso, desenvolvemos uma carteira virtual do funcionário, oferecendo acesso num único lugar a todos os benefícios, descontos, prêmios e presentes que cada colaborador pode obter. Nosso time de Customer Experience acompanha cada cliente no desenho e execução das iniciativas de well-being ou bem-estar dos colaboradores, alinhadas à cultura de cada organização. Mais de 500 empresas da América Latina e Espanha, com entre 100 e 100 mil colaboradores, utilizam nossos produtos e soluções. O futuro do bem-estar dos colaboradores está em nossas mãos. Conheça mais sobre a experiência GoIntegro em gointegro.com. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então agora vamos dar continuidade ao nosso tema. O áudio funcionou, tem um botãozinho, um truquezinho ali, um botão que faz ali. E eu vou começar então trazendo uma pergunta para o Caio Infante, que acho que vai dar uma boa visão geral, mas já também não é tão fácil assim, porque já vai ser trazendo para o dia de hoje, né? Como resultado da pandemia e o aumento do trabalho ou remoto ou híbrido naquelas funções que o permitem, o que mudou ou muda no employer branding, né? O que as companhias têm feito visando o employer branding em todo o seu ciclo do recrutamento, admissão e na gestão até o desligamento dos funcionários? Dá uma visão geral, Caio, por favor. Maravilha. Acho que já era um processo pré-pandemia das empresas cada vez mais estarem expostas nas redes, né? Com o mundo e com muita contratação aí remota e demissão também, né? Acho que isso ficou escancarado. Então, a gente estava até falando, quando você caiu um pouquinho, a gente começou a falar sobre tecnologia, como que isso impacta no employer branding, 200%, né? Respondendo, a gente não chegou a discutir muito, mas enfim, já entrando um pouquinho no tema. E aí o que a gente viu muito, as empresas patinando, né? Tanto na experiência do candidato, e a gente vê muita reclamação ainda hoje, né? Eu brinco, estamos quase 2022, as pessoas estão reclamando aí por N motivos,
não só pela falta de feedback, que eu acho que é bastante complexa, um tema super complexo, né, para dar feedback personalizado para todo mundo, mas enfim, tem maneiras e tecnologia para ajudar a fazer isso de uma maneira melhor do que vem sendo feito. E também, o que a gente, né, que eu percebi, né, do ano passado, principalmente lá em abril, maio, quando a coisa apertou um pouco mais, é quanto as marcas estavam, né, as empresas estavam despreparadas, né? E aí a Suzy Claverie, minha parceira, minha amiga, ela fala o seguinte: uma marca, ela é feita para enfrentar uma boa marca, uma marca forte, ela sobrevive a uma crise, né? Quando ela é forte, ela passa relativamente bem. Quando você não tem uma marca forte, você tenta construir ou fazer alguma coisa, é aí que você se perde, é aí que você sofre um golpe muito forte. O que a gente viu também, né? Acho que até um pouco de falta de conhecimento, estou generalizando, tá? Do tema no mercado. Por quê? Employer Brand é sobre atrair pessoas, ponto. Né? Então, se eu não vou contratar ninguém, foi o que aconteceu, obviamente, né? Todo mundo minimamente congelou as vagas e, obviamente, teve muito mais demissão. E a maneira que foram feitas as demissões surreais, né? Aquela história, você recebe um e-mail, você está no e-mail, você é demitido, o pessoal com medo de receber e-mail, né, do líder, do RH e tal. Enfim, a gente criou um ambiente, um cenário de insegurança muito grande por muito tempo. Mas, enfim, eu acho que ficou muito claro, né? As empresas demitiram as pessoas que cuidavam minimamente de employer branding, né? Elas falaram, não preciso, não vou contratar mais ninguém daqui 3, 6 meses, sei lá o quê, não sei como é que vai ser o mundo. E não, a gente está falando sobre reputação de marca, né? Então, é a coisa constante. Eu tenho uma frase que eu uso bastante, né? Que employer branding, ele tem começo, meio e não tem fim, que é para sempre. Você tem que fazer sempre um pouquinho. A hora que a roda começa a girar, com mais ou menos apetite, com mais ou menos intensidade, investimento, etc., você tem que fazer isso para sempre, tem que cuidar da marca para sempre. E o que a gente viu durante a pandemia é que muita marca, muita mesmo, patinou por conta aí, enfim, tanto na parte para fora, candidatos e para dentro, colaboradores, que foi aquela loucura, né? Então, o que eu vou falar, como é que eu vou fazer? E as pessoas, né? Aí entrou muito o tema da saúde mental exatamente pela falta de informação, de comunicação, né? Coisas, digamos, simples de se fazer, ou pelo menos de tentar fazer, e muita empresa patinando. Mas, enfim, de uma maneira bastante resumida, vi muita aí, confusão e muita dificuldade das empresas se organizarem nesse sentido. Acho que também tinha um ambiente de muita dúvida, né? Tinha muita insegurança das empresas que não estavam preparadas para dar com isso. E eu acho que eu aproveito para passar para a Andressa, que também acabou fazendo até um movimento recente, talvez está vivendo isso, que é como fazer o onboarding remoto. O que você tem visto nas pessoas que você tem ajudado, que a Andressa faz um super trabalho de ajudar as pessoas a se recolocar também, e depois que entram, como tem sido lidar com as pessoas de forma remota e fazer integração e fazer as pessoas se sentirem parte de uma cultura e seguir construindo a cultura? Na verdade, eu vejo que isso é uma dificuldade ainda da maioria das empresas, né? Esse posicionamento é entender qual é a metodologia que vai gerar esse resultado, que vai manter o fit da empresa mesmo à distância, né? Então, conseguir colocar aí todo um procedimento de não só employer brand, mas aí employee experience falando, né, de maneira geral, fazer todo o onboarding, toda a trilha do colaborador, esse acompanhamento diário, mesmo que à distância, tem que fazer parte da rotina do RH. Né? Então, hoje nós temos diversas ferramentas aí que auxiliam nisso. Mas, obviamente, uma ferramenta sozinha não faz o trabalho. Né? Então, o profissional de recursos humanos ele tem que estar à disposição, ele tem que acompanhar, ele tem que estimular esse reforço de cultura através de atividades, mesmo à distância, né? Para poder garantir que a cultura da empresa seja garantida e disseminada. Muito, que não é fácil também, né? Acho que nós todos aqui estamos sentindo isso na pele também, nas nossas próprias organizações, naquelas que a gente conversa. É um desafio e agora vai vir outra mudança. E para trazer o Giancarlo para a roda aqui um pouco também, e depois fique à vontade de ir somando, tá? Caio, Andressa e Giancarlo, um no outro. Tem um script total, a gente vai jogando. Mas o Giancarlo, que eu conheci recente, um trabalho incrível, a gente conversou pelo LinkedIn ali, do quanto ele acompanha recrutamento e vem acompanhando aí desde, se não me engano, 2006, o mundo de recrutamento. Bastante, de diversas óticas. Desde que tudo era mato. O que muito mudou
no processo de recrutamento ou não mudou nesses últimos 1 ano e meio, aí 2 anos, com 1 ano e meio, tanto na ótica do candidato, né? Para o candidato, o que mudou, e para o recrutador, para a empresa que está recrutando, o que mudou drasticamente? Olha, na minha opinião, mudou muita coisa, né? Nós tivemos plataformas para servir o candidato e dar suporte ao candidato, não só a empresa, porque, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa, a empresa também mente no currículo, tá? Tem empresa que fala que tem um bom ambiente, né, paredes coloridas, e é só uma frase bonita na parede, né? O Peter Drucker tem a famosa frase, né? A cultura como é que fala? A A cultura. cultura come, como que é isso? Nossa, agora Come acabou de a fugir, mas assim, estratégia. A cultura come a estratégia no lanche, alguma coisa assim? no café da manhã. A Café da cultura. manhã. Isso, muito obrigado. A cultura come. Eu sempre esqueço essa frase, eu adoro. Mas a cultura come a estratégia. Uhum. A cultura come a estratégia no café da manhã. E realmente isso acontece, né? Nós temos agora boas plataformas como a Glassdoor, onde o candidato ele pode realmente ver, ir lá e vir se ele é adequado para onde ele quer ir. Então, ele consegue ver avaliações, e essas avaliações eu indico muito a pessoa olhar. E no Glassdoor, por exemplo, tem outras plataformas também, que depois, se alguém quiser me mandar inbox, agora eu não me recordo, mas o Glassdoor é a principal, né? Que você consegue identificar se realmente a empresa que fala que tem um índice bom, né, é realmente a empresa que vive aquilo. Porque eu já vi muitas empresas que falavam que tinha um bom ambiente, quando você entra, empresas que falam que gostam de feedback, gostam de questionamento, e quando você entra não é bem isso que você vê lá dentro, né? Eu, como trabalho como coach de carreira, né, tem pessoas que eu entendo que elas precisam se desconectar de onde estão, né, ou então se reconectar, encontrar um novo lugar que te traga propósito, né? Aquele famoso lugar que você entra sem olhar quando é que vai bater 18 horas. Então, mudou muito, porque hoje o candidato ele tem esse suporte, né? Porque é muito fácil você, de repente, sair de uma empresa, ligar para um gestor, né? E não estou atacando aqui gestores de forma nenhuma, mas ele pode falar mal de você, né? E nas entrevistas a gente ouve muito isso. Nunca fale mal da empresa anterior, do gestor anterior. E se não foi bom? Né? Por que o candidato não pode ser transparente? Ele é sempre o lado mais fraco, né? E eu falo para os meus clientes, né? Lógico, trazendo de uma forma propositiva, mas entendendo, olha, não me comunicava bem, não deu match, né? Infelizmente, e está tudo bem, faz parte do jogo, sabe? Você não tem que se sentir mal porque você é demitido. Às vezes você não se encaixou, às vezes a comunicação não foi legal, às vezes te venderam uma situação que não foi encontrada, né? Então, uma forma do candidato também checar referência, além do Glassdoor, uma dica que eu sempre dou: entre em contato com pessoas que que recentemente, saíram, né? Que estão lá. Vai ter muita gente que vai se negar, mas pergunta, olha, como é que é trabalhar aí, como é que é o ambiente, como é que é o dia a dia, como é que é a cultura, né? Há uma permissividade de propor soluções, de falar, né? Porque às vezes realmente o teu perfil é né? E não estou dizendo que a empresa seja ruim, mas ela não se encaixa com você. Então, se eu gosto de um lugar que é horário fixo, né, e a empresa vende um horário flexível, vê se realmente isso é vivido lá, né? E uma coisa que eu falo para a pessoa também olhar quando falam de meritocracia, né? Tem evolução na carreira, tal. Uma pergunta-chave, né? Você já viveu a meritocracia na tua empresa? Você viu e já viveu? Porque tem muita empresa que também alardeia como ter esse tipo de evolução, né? E você não vê isso na prática, né? Então, muita coisa mudou. Giancarlo, deixa eu aproveitar o que você está falando e vou junto com todos aqui falar de um ponto que você mencionou, vou aproveitar ele, tá? Uhum. Que e do lado da empresa? A empresa deve olhar o seu score, a sua reputação num Glassdoor também. Como que funciona? O que vocês
também recomendam para as empresas, eu tenho que aprender com isso também, tá? E aí abro para os três comentarem sobre isso. Eu já falei muito. Alguém quer falar primeiro? Falo, vou complementar, pegar um gancho no Giancarlo e aí depois a Andressa complementa. Primeiro, os pontos de Giancarlo, eu postei ontem, por acaso, está vendo alguns dados aqui, né? Então, 75% das pessoas olham, sim, né, pesquisas sobre a empresa, vão olhar o Glassdoor e outros sites aí sobre avaliação. 75% olham e, eventualmente, vão te confrontar. O Giancarlo falou, você está me prometendo uma cultura assim, né, um crescimento, não sei o que lá, tal. Será que isso acontece na prática? E as pessoas escrevem, até porque o Glassdoor e outras plataformas, as pessoas vão lá e colocam anonimamente. E 86%, ou seja, um número ainda maior, fala o seguinte: eu não me candidato a uma vaga se eu não vejo que a empresa não tem uma reputação boa ou se ela é meio que fantasma nas redes sociais, porque tem isso, né? Quem tem medo meio que se esconde. E aí, a Franciene, se não me engano, aqui tinha perguntado, né? Como é que a gente começa a trabalhar com employer branding? Uma das principais dicas que eu dou é exatamente essa. Começa, eu chamo de auditoria digital, né? E faz o caminho de candidato. Se você é um candidato, uma candidata, o que você faria? Né? Você vai buscar no Google, porque provavelmente a pessoa não conhece nem a sua empresa, né? Ou ela não pensa, vou trabalhar na empresa tal. Se você é uma marca muito grande, muito conhecida, você tem um pouquinho mais de chance de que isso aconteça, mas é um número menor aí do mercado. Começa a buscar o tipo de vaga, sei lá, analista de marketing pleno, o assistente de RH, sei lá o quê, né? E você vai ver o quê? Que tem um monte de outras empresas fazendo esse trabalho e tem um monte de empresas na sua frente, um monte de vaga de outras empresas, né, que estão na sua frente, contando as histórias mais legais, bonitas e coloridas, preferencialmente reais, genuínas e transparentes, né? Isso que a gente espera, isso que o Employer Brand deve fazer, né? E aí quando você olha para o Glassdoor, né, aí você começa a ver lá. E tem vários clientes que eu atendo aqui que exatamente estão muito descasados, né? Então, a promessa é uma, a entrega é outra. Isso é nítido. Você olha as notas de Glassdoor, você olha os comentários, né? O que a pessoa ganha falando lá no Glassdoor? Absolutamente nada, mas ela provavelmente ajuda a proteger as pessoas, outras pessoas, né? Como o Giancarlo estava falando, de não viver a mesma experiência eventualmente frustrante. Ou ao contrário, a pessoa que está lá que super gosta, né, está super animada e os valores combinam e tal, ela vai indicar a empresa. Tem até um percentual lá, X% das pessoas, dos funcionários, indicam a empresa para trabalhar. Isso é um ótimo termômetro também, né? Tanto para pessoa física que está buscando uma vaga, como também para a empresa falar, opa, de verdade, se só 70% para menos indica a sua empresa para trabalhar, você pode até ter selos e achar incrível, mas se não é uma empresa incrível. Para mim é 90% para cima, vai 80 e pouco, seria legal com vocês, mas se a empresa realmente é incrível, você teria que ter mais de 90% das pessoas indicando para trabalhar, né? De novo, tem muita informação, muitos dados presentes nessa auditoria digital. Porque você vai não só no Glassdoor, você vai achar vários outros sites e vários outros fóruns que estão falando da sua empresa. E você vai se surpreender, às vezes negativa, às vezes positivamente. É verdade. E o que é importante é lembrar que alguns anos atrás não tinha esse comportamento do candidato poder avaliar, poder ter acesso a uma série de informações da empresa e poder, de fato, escolher o ambiente que ele quer buscar. Então, essas informações digitais são extremamente importantes para definir, de fato, o que você quer buscar como carreira, o que você quer buscar como cultura, qualidade de vida, né? Então, eu vejo o Nubank, ele faz um excelente trabalho de employer branding, né? Eu acho que talvez uma das maiores referências hoje quando a gente fala sobre isso, porque o nível de engajamento que se tem no universo digital dos próprios colaboradores, o nível de felicidade deles relacionado a todas as ações e campanhas é incrível, é absurdamente alto. Então, quando vai lá para avaliar, enfim, toda a questão de qualidade de algumas empresas, é fundamental que tenha essa visão e que se possa, de fato, avaliar o que é importante para você como colaborador, né? Então, na hora de decidir, de fato, eu quero trabalhar nessa empresa, o que ela tem que vai me fazer a diferença no dia a dia? E eu, como empresa, possa olhar e investir nisso se eu quero atrair, de fato, os melhores colaboradores. Ótimo, é verdade, Andressa. E acho que relacionado a outra pergunta da Francine, eu vou tentando trazer as perguntas e algumas que a gente tinha preparado, tá? Legal. Mas eu vou pedir ao Caio novamente para explicar um pouquinho o que é o Employee Value Proposition. Tá? O que é o proposta de valor ao empregado?
eu tive a chance de vivenciar numa ex-empregadora minha, quando eles construíram, e, né, conta um pouquinho para quem não conhece, acho que é um conceito novo, especialmente no Brasil, né? Exatamente, especialmente no Brasil. Eu, com quase 5 anos de Radiance, tenho mais de 20 EVPs construídos aqui, alguns globais, né? Que eu fiz pela América Latina aqui na operação, e várias empresas brasileiras investindo nisso. Graças a Deus, muito trabalho, muita educação de mercado. As empresas entenderam o que elas precisam. Voltando um pouco lá no que o Giancarlo estava falando, né? As empresas todas são incríveis, né? Eu falo, você entra no LinkedIn, nossa, você quer trabalhar em todas as empresas, porque todas elas são maravilhosas. Mas eu costumo dizer que elas são pasteurizadas, porque a promessa de marca, né, os atributos que ela vende é tudo igual, né? Então, puxa, aqui frase colorida, aqui aquela coisa bonita e tal. E aí eu gosto de fazer uma analogia super simples e até recomendo, né, isso, enfim, falo em evento, falo em curso, etc, que é chega no seu gestor, no seu head, não só de RH, tá, de outras áreas principalmente, lá, a CFO, head de venda, sei lá eu quem, founder inclusive, né, tem esses papos, é bem divertido. Faz uma pergunta simples. Por que alguém deveria comprar o nosso produto ou serviço? Pô, o pessoal enche o peito para falar, não, e olha só, porque a gente faz isso, nosso preço eu não sei como, não, nosso atendimento é diferenciado, porque a nossa mão de obra tem 30 atributos de marca que justificam, inclusive, o posicionamento, né? Que é um preço mais premium, não, a gente tem um preço mais de entrada, porque a gente acredita nisso e tal. Isso é um discurso super claro, né? Feito pelo marketing em conjunto com vendas, mas que a empresa toda, muitas vezes, está acostumada. Aí agora, fazendo o mesmo paralelo, né? Vende a empresa enquanto lugar para trabalhar, que basicamente é, por que alguém deveria trabalhar na nossa empresa? A primeira resposta geralmente é assim, ó, as pessoas não têm essa resposta na ponta da língua. Isso de maneira mais, né, geral nas empresas, porque falta o tal do EVP, Employee Value Proposition, ou a proposta de valor para os colaboradores ou para o mercado, enfim, cada um chama do nome, mas basicamente é você criar o seu posicionamento, são os seus porquês, né? Por que alguém deveria trabalhar na sua empresa? O EVP, enfim, uma construção complexa, precisaria de umas 3 horas para falar um pouco mais de calma, mas ele ajuda a responder isso e a criar diferenciação. Você que está assistindo a gente aqui agora, né? O próprio Daniel falou, pô, eu participei de uma empresa lá e tal, eles fizeram isso. Com certeza, e qualquer um de nós, né? A nossa experiência anterior ou as experiências anteriores são diferentes das nossas empresas atuais. E tem coisas mais legais que funcionavam melhor lá e outras nem tanto, né? Tem certo e errado? Não tem. Eu falo, marca empregadora, EVP, então, não tem julgamento de melhor, pior, certo e errado. Cada um tem um estilo, né? Você quer trabalhar num baita empresa multinacional, você quer trabalhar em startup, tá tudo bem, né? Cada marca empregadora tem sua tampa, eu costumo dizer também. Então, basicamente é isso. Pensa nos porquês. Por que alguém deveria comprar seu produto ou serviço versus por que alguém deveria trabalhar na sua empresa. É uma outra conversa e saber desenhar isso com calma, com metodologia, enfim, com estratégia, é o que vai, aí sim, você se conectar com os talentos que te importam. Você vai reforçar isso para dentro, né? Pensando na jornada do colaborador, e você vai fazer as promessas certas. Eu falo, Employer Branding, eu escrevi isso outro dia também, é uma equação, se fosse uma ciência exata. Você faz uma promessa e você entrega essa promessa, é simples assim. O problema é que muitas vezes a gente não sabe nem o que prometer. E aí, na ansiedade de trazer o talento, né? Aí o recrutador conta uma coisa, o gestor fala outra, a pessoa chega nem sabe direito por quê, e ela acaba, enfim, se desiludindo, e o risco para sua marca, o dano para sua marca é muito maior. Então, de uma maneira, entre aspas, resumida, isso é um pouco do EVP. Acho que também, Caio, um ponto que é um valor também né, da proposta de valor é deixar claro também internamente para a sua própria liderança o que a gente faz aqui que é para atrair. E quando você faz essa reflexão, e você fez aí com tantas empresas, fica claro que algumas coisas não é por aqui, o que também não é por aqui que a gente atrai, mas é por aqui, e aí você fica, isso é um benefício claro que no outro não, e etc. Né? Também dá essa claridade aonde você investe e onde você não investe. E é o que as pessoas valorizam, não é o que a liderança acredita, o que o RH acha mais legal. Né? Então, quando a gente constrói propriamente um EVP, a gente tem que conversar com diferentes públicos, o que eu falo, dá trabalho, né? As pessoas... E assim, pessoal, tua empresa tem 20, 30, 60 anos, às vezes até mais. Não é em 3 meses que vai resolver a tua vida. Eu sei que tá todo mundo desesperado, e preciso contratar, tô perdendo talento. Pensa algo, de novo, construção de marca. De novo, dependendo da sua marca,
principalmente quem é B2B, você continua com 60 anos de mercado, as pessoas continuam não te conhecendo. Por que a sua marca empregadora você vai conseguir reverter em 3 meses ou 6? Não vai. Né? Então, já adianto, não vai. Então, é um processo, como eu falei, contínuo. E o que as pessoas precisam, devem saber sobre como é trabalhar na sua empresa? É isso que o EVP vai te ajudar a responder e a construir. Andressa, eu queria também te puxar uma perguntinha aqui também, que eu também acho difícil, tá? De certa forma. O EVP, né, ganhou muita relevância e, né, criar o employer brand. Mas quando que uma empresa começa a precisar ter uma pessoa, não sei se dedicada, mas uma pessoa responsável já por isso? E quando dedicada, talvez, uma que só cuida disso? E não é um tema, essa pergunta é super difícil, mas de forma geral, quando que merece ter alguém específico, dedicado ou focado nisso, ou todo mundo tem que estar? Qual que é a tua experiência e visão? Na verdade, eu acho que o Employer Branding, ele é um trabalho não só de recursos humanos, né? Eu acho que ele envolve toda a corporação, enfim, é um trabalho que envolve todas as pessoas vinculadas à organização. Quando se deve ter, entendo que a partir da estratégia do negócio, a partir do momento que a empresa começa a identificar que ela precisa buscar bons profissionais, que ela precisa aí ter a valorização da sua marca no mercado, né? Talvez pelo porte tenha necessidade de ter sim uma pessoa dedicada exclusivamente para a atividade, mas isso varia muito conforme a necessidade do negócio, mas eu entendo que é uma estratégia que deveria, pelo menos, fazer parte de todas as organizações, tá? Então, na minha visão, independente de onde a empresa está, do patamar que ela tem, investir na marca empregadora é fundamental, né? Então, justamente para que a gente tenha aí uma visibilidade que gera resultado interna e externamente. Então, eu vejo que tem que ter, sim, a atividade de employer branding dentro de uma organização, não necessariamente uma pessoa dedicada exclusivamente. Isso vai depender, obviamente, da demanda. Eu estou só para reforçar aqui também, assim, o employer branding ele é uma área de negócio, né? Ele não é tá dentro, eu sei que muitas empresas, a maior parte está dentro do RH, mas a gente tem que ter alguém olhando para isso. Eu sei que para começar, lógico, começa com squad, começa com comitê, começa alguém olhando um pouquinho, mas quando a gente olha o tamanho da importância e o número de coisas que é necessário o employer branding revisitar dentro da organização, né? Tanto dentro quanto fora, é bastante trabalho. Né? E aí, quando você olha para fora as grandes empresas, né? Amazon, Disney, Facebook, etc., Apple, eles têm lá diretoria, não é que ele tem só um analista, tech recruiter, employer branding. Não, tem uma diretoria de employer branding, né? Lá nos Estados Unidos, geralmente, né? Na matriz. E aí você tem gerências regionais, e aí você tem times para ajudar. No Brasil, é uma realidade de poucas empresas. A Andressa citou um exemplo aí, Nubank, a gente tem a iFood, Creditas, algumas empresas que fazem isso não há 3 meses ou há 6 meses, são empresas que fazem isso há 3, 4 anos. Né? E são empresas que têm 10, 12 anos de vida, além de tudo, né? Elas também demoraram um certo tempo para começar a trabalhar o tema, mas e vai ganhando normal, tá, pessoal? Não tenta, não, então beleza, quero trabalhar para a primeira coisa é contratar 3 pessoas. Não, começa devagarinho, com as pequenas ações. Garanto e prometo para vocês, ó, minha promessa aqui, que as coisas vão se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo, surge verba, surge time, mas, de novo, é um processo. Sim, sem dúvida. E, Caio, se permite o gancho, você falou de pesquisar, né, e começar aos poucos. Lógico, vai depender muito do tamanho da empresa, né, e a cultura. Já vi, por exemplo, culturas de empresas que, praticamente, não vou citar nome, evidentemente, né, mas que tinha aquele perfil cultural tradicional, né, horário fixo, e começaram a ver que eles estavam perdendo candidatos, né, perdendo candidatos que já estavam lá há muito tempo, e perdendo candidatos para o mercado. Né? Viram, revisitaram a cultura, fizeram uma pesquisa de clima, que eu acho que isso é importantíssimo, né? E eu acho que importantíssimo também a pesquisa de clima, na minha opinião, é que toda vez que ela é feita direta, ela pode ter um viés de medo, um viés de medo, porque a pessoa não vai sentar na frente, muitas vezes, de um gestor, de um BP, e falar, né, o que ele realmente pensa. Então,
a pesquisa de clima normalmente tem que trazer um Ghost Employee, né? Eu já fui contratado para fazer isso. O que é isso? Você entra na empresa como um trabalhador, né, da empresa, e você acaba fazendo a pesquisa interna de uma forma que você vai conversando com os colaboradores, batendo um papo, marcando um almoço, e na realidade eles não sabem que você está fazendo isso, para pegar realmente o que as pessoas pensam, né? E aí como é que eu fazia? Eu passava as informações, evidentemente de forma anônima também, né? Porque eu acredito que não é a melhor forma, né? A pessoa está ali, então ela confidenciou para você. Então você acaba ouvindo coisas que às vezes não reflete também o próprio NPS e o INPS. E para quem não sabe o que é isso, NPS é o quanto a pessoa está satisfeita lá, né? E o INPS é o quanto realmente ela está satisfeita, né? Perguntas que eu fazia e que eu vi que derrubaram muitas pessoas numa empresa que dizia moderna, alta tecnologia, né? Fintech, não deixa de ser uma fintech. A pergunta que derrubava, você gosta de trabalhar aqui? Gosto, tal. Por quê? Salário bom, paga em dia, né? Benefícios ótimos, PLR e tudo mais. Certo? Esse é o famoso salário, o hard skill. Né? Mas quando eu perguntava, pô, que legal, né? Aí você começa a perguntar mais, tal, e de repente eu botava uma pergunta, onde é que você acha que seu filho ou tua filha adoraria trabalhar aqui? Meu filho? Aí você começava a ver se realmente era real, né? Por isso que eu falo para as pessoas pesquisarem não só o Glassdoor, que tem índices importantes, né? O Caio listou um índice de 75%, e eu tenho um índice com os meus clientes e também de empresas que eu já participei, que 90% das pessoas não estão satisfeitas ou com o seu salário, ou com as suas atribuições, ou com o seu reconhecimento. Tá? Isso é um índice bastante grande. Então, e elas têm o quê? Receio de fazer essa transição, porque não sabem como fazer essa transição. E eu já vi também empresas que, por exemplo, você entrava lá, não dava nem uma semana, faz uma recomendação no Glassdoor, não sei o que, era forçado. Entendeu? Eu já vi empresas fazendo isso, então o que acontecia? O NPS sobe, e daqui a pouco você começava a ler, começava a ver muita reclamação, sabe? Era muito disso, não é que alguém estava um pouco satisfeito. Por quê? Ou não pagava em dia, né? Eu tenho essas informações, lógico, confidenciais, mas não pagava em dia. Eu mesmo cheguei já a entrar numa empresa que eu nem cito no meu currículo, fiquei um mês lá porque me prometeram horário flexível, super ambiente, um lugar para propor soluções, né? O primeiro dia, e eu falei assim, eu moro longe, primeiro dia que eu cheguei 10 horas, o gestor olha para mim e fala, bom dia, Giancarlo, e olha assim no relógio, sabe? Na frente de todo mundo, open space. Então, eu já comecei a ver ali que é o famoso assim, era uma frase bonita na parede, mas não era vivido. Então, por isso que eu falo, o Glassdoor é bom, é importante e é muito confiável. Mas pega algumas pessoas que saíram, que estão lá, né? Pega alguns dados realmente para você entender por que elas saíram, porque não é todo mundo que vai estar satisfeito. E também tenha em mente uma coisa, não é porque você foi para uma empresa que vende muito o employee brand, né? E o employee brand vai desde o Caio falou uma coisa, eu só queria complementar, não é nem discordar, né? Que ele falou é a forma de atrair, não foi isso, Caio, que você falou? Não, as pessoas focam muito em atração, né? Elas acham sim, que atração é muito mais do que isso, sem dúvida. Desculpa se eu entendi errado. Mas assim, o employee brand, ele não é só quando você contrata, sabe? Às vezes você chamar um candidato e de repente você declinar o candidato porque ele não faz sentido para essa vaga, é como você trata, ele também, isso também é employee brand. Employee brand não é só quando a pessoa está ali, é como ela sai da empresa, sabe? Eu tenho muitos candidatos que me indicam pessoas por causa da maneira que eu tratei lá no passado. Tem gente que às vezes eu lembro e falo, lembro, eu estava falando com você para Fintech X, tal, ou empresa X, ou startup. O candidato lembra, né? Como fazer um gancho, eu já recebi diversas e diversas indicações de pessoas que eu reprovei, tá? Ou se tornaram amigos, porque é isso que eu acho que é importante. Não é só tratar bem quando o candidato está ali, está no páreo, está passando pelas fases, né, e de repente você esquece. Employee brand é tudo. É como a pessoa também fala da empresa, trata a empresa. Então, vi uma reclamação ali, não fica anônima, né?
você pega e manda para a sua área de marketing e fala, olha, tem uma reclamação. Então, você vê que o candidato e o colaborador, né, tá no mesmo caminho. Eu acho que isso é você falou importantíssimo algo falar. super interessante. Também tenho acompanhado algumas empresas, Andressa e Caio vão, acho que certamente também trazer alguma experiência, que é como as empresas estão no Brasil aumentando a sua preocupação e seu relacionamento com os candidatos que saíram, com a alumni de candidatos. Acho que isso é algo também mais forte, bem mais forte dos Estados Unidos, que eu conheço um pouco o ambiente, e eu começo a ver algumas empresas no Brasil quererem ter programas para se manter tendo relação com seus emigrados, né, as pessoas que saíram, e que tem a ver com o que você falou, que o Gerardo falou, vale a pena você conversar com quem saiu, porque quem saiu vai falar preto no branco, o que é o que não é, e como que é entrar e como que é sair dessa empresa, né? E cuidar deles, eu acho que é uma grande vantagem das empresas que o fazem. Concordam, Sem Caio, dúvida. Andressa? Não, e assim, gente, vocês vão ouvir muito não, tá? Mas tem muita gente legal que vai te dar um sim, vai te dar uns 15, 30 minutos de papo, porque é aquele negócio, a pessoa tá lá, é muito difícil ela falar a real, mas muitas pessoas falam, né? Olha, tem isso que eu gosto, disso, mas eu acho que, por isso que sim, pergunta, né? O que você acha que precisa mudar para ficar perfeito? Quando a pessoa fala muito bem, às vezes é um ponto interessante. Mas realmente, pegar a pessoa que saiu, ela vai te trazer um cenário muito mais real, né, para você entender se é o lugar que você quer ir, né? Principalmente se você está num lugar. Isso faz parte do employee experience, né? Então, é a jornada dele até o final, a saída dele, a trajetória e o que ele leva daquela organização, né? Que é tão importante como todo o período que ele esteve nela, ou todo o início. Porque faz parte do employer branding essa visão que a pessoa vai ter. Então, como a gente falou lá do Glassdoor, então tem opiniões certamente negativas de pessoas que foram desligadas de forma que se sentiram desorientadas, se sentiram prejudicadas, enfim. Então, por conta disso, é tão importante quanto investir nesse momento. Não existe lugar perfeito, né? Eu vou além, né? Eu falo bastante disso também de alumni. Não é só sobre ex-colaboradores, né? Primeiro que esse colaborador ele pode ir e voltar, que a gente chama de boomerang. Exatamente porque ele vai, a grama do vizinho está mais verdinha, chega lá, a grama artificial não era tão legal, ele quer voltar para aquela cultura, para aquelas pessoas, etc. Isso é um ponto. Mas pensa que todo esse colaborador ele vai ser para sempre um stakeholder, vamos ampliar um pouco mais. Ele pode influenciar decisões de negócios, parcerias, de potenciais fornecedores, clientes, investidores, sei lá, é muito amplo e depende muito da relação que a pessoa tem com a empresa, né? Além de, obviamente, como a gente comentou aqui agora, o sobrenome corporativo é para sempre, né? O Daniel não deu o nome da empresa, ele falou, pô, eu participei de um MVP e tal, ele pode, nem vou colocar o Daniel aqui, né? Não expor o Daniel, mas enfim, ele pode falar um pouco mais como foi essa experiência naquela empresa que ele trabalhou. E tem coisas, de novo, mais legais ou menos legais. E toda a experiência dele, ele pode ter ido lá bater na porta e falar, pô, quero fazer uma parceria com eles agora aqui pela GoInter, vou lá vender a GoInter para eles. Ou, putz, não quero. De novo, nenhum problema aqui. Sem te expor, Daniel, tô dando só um exemplo, aproveitando. Mas, enfim, é super amplo. E não significa, pessoal, até alguém perguntou, tem como assim cuidar das pessoas? Não, é você criar um relacionamento, né? Lá no Employer Brand Brasil, a gente tem um podcast falando só sobre isso, né? Que é um case incrível da BCG, a BCG, que é uma consultoria, enfim, grande aí no mundial, tem 25 mil pessoas no programa de alumni. Então, a pessoa, vamos falar com ela amanhã, ela está aqui no Brasil, a Ana, ela mora lá em Boston, se estiver assistindo a gente, beijo para a Ana, que ela coordena isso, ela tem pessoas regionais para cuidar dos programas de alumni. Porque o consultor da BCG sai, só que ele, lógico, normal, qualquer consultoria, as pessoas querem criar suas próprias consultorias, mas dependendo do tamanho do trabalho, do projeto, da especificidade, eles precisam de ajuda de novo, né? E aí, em vez de eles buscarem parcerias, eles voltam para a própria BCG e falam assim, olha só, eu preciso de vocês para me ajudar a entregar esse projeto para o cliente, né? Então, continua gerando negócio para a própria consultoria. Esse é um dos cases, tá? E tem vários outros, quem pesquisar lá na Employer Brand Brasil, semana passada, se não me engano, a gente postou mais uns 2 ou 3 cases, um pouco menores, mas tem também. Então, de novo, pensem como isso é algo muito maior. De novo, é sua marca é para sempre. Sem dúvida. Deixa eu só pegar um gancho que a Márcia perguntou aqui no chat. Cargo, não é bem um cargo, tá? A gente é contratado como Ghost Employee. É como se fosse aquele programa
fazendo uma analogia, você já viu aquele programa, O Chefe? Que o chefe entra na empresa, na própria empresa, disfarçado, né? Lógico, eles fazem toda uma maquiagem, tudo, justamente para entender, né, as questões, porque talvez a venda, às vezes, estejam caindo, tal, mas chega para ele só número bom, né? Então, por que às vezes... Vou dar um exemplo. Tem empresa... Eu vi uma empresa que ela tinha um NPS alto, o exemplo é esse, NPS alto, e o INPS também dizia ser alto, né? Então, Glassdoor, altas notas, não sei o quê, mas, assim, a taxa de atratividade dela era baixíssima. Então, perguntando e entrando e fazendo uma pesquisa de clima real, você consegue trazer esses dados com muito mais veracidade e dados muito mais acurados, né? Porque é aquele negócio, né? É o que eu falei. Pergunta para a pessoa, você gosta de trabalhar aqui? E gosta, porque às vezes o salário é alto, benefícios maravilhosos, então ela só está esperando uma oportunidade boa, mas não aparece porque ela está num lugar que paga bem, né? Ou pertence a uma outra empresa, uma holding que é grande, então ela consegue manter salários maiores. Mas é o famoso, e aí entra a famosa pergunta, né? Que aí você toca no coração. Onde você acha que seu filho trabalharia aqui? Se a pessoa titubeia, aí você tem que começar a investigar um pouco melhor, né? E aí eu via, dando um exemplo dessa empresa, eu via, sabe o quê? As squads, né? Para quem não sabe, squads, fazendo uma analogia, não são bem áreas. Normalmente um projeto é uma squad, né? E pode mudar. Uma área pode ser uma squad, pode mudar, né? Seria uma pergunta um pouco ampla. Alguém pode até me ajudar a explicar um pouco melhor. Mas o que acontecia? Eu estava contratando para uma determinada squad, vamos falar assim, marketing, né? Tinham 5 pessoas. Aí eu falei assim, pediram para eu contratar especialista, analista, sênior, não sei o que lá, e pleno. Quando eu comecei a perguntar para a pessoa desse card, que eram umas 9 pessoas, né? Eu falei, tô trazendo uma pessoa assim, o que você acha, tal, não sei o quê. A pessoa nem sabia que estava vindo mais pessoas. E quando eu perguntei para a maioria, isso quer dizer, para quem ia trabalhar, né, acima, abaixo e ao lado, né, os pares, os gestores, eles me deram uma visão que precisaria de profissionais totalmente diferentes do que o gestor decidiu, entendeu? Então, quando também tem uma decisão muito top-down, fica uma visão muito do gestor, mas, por exemplo, a própria equipe discordava, falou, mas a gente está precisando de 2 analistas plenos, por exemplo, sabe? Não esse sênior, e às vezes até as atribuições do cargo não faziam sentido. Então eles falam, mas por que estão trazendo? E assim, eu ouvi muito. Então nessa empresa comecei a entender se dentro da própria squad o pessoal não se conversa, né? Imagina como é que é a união real dessa empresa, imagina como é que é o clima. É um bom ponto, porque eu sempre falo que organizações grandes têm um pouco de vida própria e se tornam complexas, e são muito complexas. E aí você se depara com esses problemas que o Giancarlo está mencionando, às vezes no qual tem tantas regras e processos e caixas e orçamento, e no final aprovou isso, já ninguém sabe mais nada do que aconteceu, cai na mão do recrutador, e imagina a quantidade de histórias que vocês devem ter nisso. Acho que teve uma boa pergunta aqui também do Lucas Salazar. Para garantir boa comunicação e cultura, vocês acham interessante dar uma tendência de off-boarding com kits, brindes e agradecimento? Alguém pode... O Caio... Não, isso. Se puderem alguém responder aí, seria legal ouvir vocês. Eu estava escrevendo aqui, mas eu vou responder então em áudio. Eu, particularmente, quem me conhece sabe disso, eu não gosto muito dos kits. Não é que eu sou contra, acho que é legal, mas dependendo do tamanho da sua organização, é muito dinheiro, número 1. E o kit você recebe, só assim, legal. Você até tira uma foto, posta, legal, acabou, né? Então eu penso muito mais. E aí, de novo, fica a recomendação para entender mais sobre o programa Luminar e etc., que, de certa forma, tem a questão toda de como é feito o offboarding e como esse relacionamento se mantém, né? E ele se torna mais duradouro. Eu penso mais em experiência, de novo, é o jeito que você trata a pessoa, é como você vai apoiar a saída da pessoa, independente, né? Se foi voluntário ou não a saída da pessoa. Então, tem uma coisa muito maior, porque o kit é legal, acho que, assim, tem que reconhecer enquanto a pessoa está lá, né? Não só pela meritocracia de promoção, mas por bons trabalhos, né? O tapinha nas costas sozinho ele não é suficiente, mas ele também é importante. Acho que toda a jornada, né, que a gente chama do employee experience, né, toda essa jornada do colaborador, ela é importante.
E é isso que a pessoa vai levar, muito mais que você dar uma cesta e falar assim, nossa, muito obrigado por seus 5 anos de serviço, gosto da sua próxima jornada. Então, fora o custo disso e tal, e a pessoa fala assim, pô, agora que você me deu um negócio desse, né? Pô, tô 5 anos na empresa, às vezes acontece isso, né? A intenção até é boa, mas olha para trás, será que essa experiência de X tempo foi tão incrível? Né? Ou seja, eu tô tentando consertar, sabe? Quando você tem um relacionamento lá, você tá namorando, pô, agora eu vou mudar. Putz, não vai acontecer. Então, por isso que eu falo, né, você chega com a cesta de flores e chocolate, a mulher vai falar para você, putz, agora já era, obrigado. Então, para mim, eu vejo muito nessa relação. Não sei o que os colegas acham aqui, mas eu sou crítico nesse sentido, tá? Então, também tira um pouco de peso aí. Eu também tenho uma certa resistência, porque eu acho que não é isso que vai fazer a diferença. É um momento inicial e depois se esquece, né? E eu acho que Employer Brand, Employee Experience, a gente tem que estar trabalhando diariamente. Então, eu vejo que realmente é um custo muito alto para um resultado muito pequeno a curtíssimo prazo. Então, eu particularmente não sou favorável. Eu concordo com o Caio, com a Andressa, porque eu vejo muitas empresas que, assim, fazem uma festa, tratam super bem enquanto você entra, tal, não sei o quê, mas te desligam assim. Né? Então, eu acho que também deveria haver um certo, mesmo respeito que você trouxe a pessoa, mesmo respeito que você sai. Né? Fugindo um pouquinho do assunto e falando de kit, cara, kit é legal, mas entenda aquilo como um troféu, sabe? Uma conquista que você teve, coloca na tua prateleira, né? E não deixa o seu ego dizer que aquilo é a tua conquista. Né? Porque sua conquista tem que ser diária, né? Fazer o seu melhor a cada dia. E eu acho que, assim, pegar uma pessoa e desligar ela assim, né? Se não é algo grave, eu acho estranho, sabe? Eu já fui desligado assim, já tive desligamentos bem mais interessantes e humanos. Olha, não faz sentido, né? Vamos conversar, tal, beleza. Fica mais um tempo, desperto do pessoal, tal. Eu acho desrespeitoso quando você fala, olha, nós estamos te desligando, a partir de agora seus acessos fecharam e tchau. Então, quer dizer, você não se despediu da equipe, sabe? Não fez o offboarding, como o pessoal fala. É muito fácil fazer um onboard muito lindo, colorido, cheio de kit, né? E por que não dar também o mesmo respeito na saída? Meu avô, ele usava uma analogia que é muito verdadeira. Você conhece realmente as pessoas, não é no início do relacionamento. Né? É durante e principalmente quando você tem que terminar esse relacionamento. Por que não terminar da melhor forma possível? Muito bom. Eu vou deixar uma minha palhinha aqui também nesse assunto, que é, acho que como gestor, como líder, eu tento, porque tem situações, o Giancarlo trouxe, que eventualmente a companhia realmente não pode, ou a política não consegue fazer de uma forma, tem que fazer meio um desligamento abrupto. Em alguns casos, quando a empresa inteira faz isso, incomoda a todos. Mas tem um outro lado que eu sempre tento fazer, que é ter o espaço de escutar o colaborador naquilo que eu, como líder ou a organização que eu trabalho, pode melhorar. Eu tento abrir esse espaço e anoto, e vou falar para vocês que eu guardo as anotações do que eu recebi por muitos anos, Sem porque dúvida. acho que é um momento de ouvir, talvez. Sem né? dúvida. E tento falar pouco, porque às vezes, a não ser que a pessoa realmente queira algo, mas tento falar pouco e ouvir, que eu acho mais importante. Sem dúvida. Isso é respeitoso. Eu mesmo já fui desligado uma vez, eu estava com uma avaliação muito grande, né? Tinha acabado de receber uma semana ou duas antes uma avaliação de performance, entregas acima da média e tal. E aí a pessoa me deu uma resposta genérica, e quando eu pedi um feedback, eu falei, pô, legal, né? Tranquilo, não estou implorando para ficar, mas onde eu posso corrigir? Eu não vou repetir aqui que eu já venho falando, sabe? E uma coisa que eu aprendi, inclusive fazendo cursos de oratória, comunicação, a comunicação não é sobre você, é sempre sobre o outro. Então, se a comunicação não chegou, sabe, você tem que avaliar se você se comunicou, né? E não em curto tempo decidir que isso aconteceu. Né? Isso aconteceu já comigo numa mudança, por exemplo, de gestão. Eu fiquei um tempão com uma gestão ótima, tive uma excelência também de entrega e avaliações dos outros gestores, né, dos clientes internos. E quando eu mudei para uma gestão, em menos de 2 meses, a pessoa acabou me desligando, né? E eu acredito que, assim, quando você troca de gestão, é outra comunicação. Cada pessoa é um universo, né? Então, se a pessoa não está entendendo, entra, alinha, tal.
vai falando, né? Mas eu recebi um desligamento totalmente com uma avaliação genérica, né? Não diria que foi portas fechadas, mas eu saí também um pouco incomodado, porque eu sempre saí bem nos lugares, né? Então eu tinha que sempre falar em entrevista o quê? Olha, eu tenho duas situações, né? 99% eu trabalhei na empresa com um gestor, porque tem o cheque de referência, né? A maioria das empresas. Mas por isso que eu acho que também é importante fazer a referência com critério racional, né? Porque às vezes é um viés que tem do seu atual gestor que te desligou por alguma razão, né? Que vai falar que você não se encaixou, que não sabe se comunicar, que não te entrega, né? Já vi até entregas justificativas falando assim, quebra de confiança, né? E aí, quando se pergunta para o gestor, quebra de confiança no quê? Aonde? Não vou repetir. Um pouco estranho, né? Eu acho que quando você tem um desligamento, isso deve ser feito sempre baseado em dados e fatos, e não em vieses, né? Não porque você não foi com a cara. Eu tenho um influenciador... Giancarlo, né? Desculpa, só para finalizar, tem um influenciador, que é o Luciano Santos, que ele fala uma coisa que eu concordo muito. Você tem que... o gestor não pode ter a palavra final no desligamento. E eu acredito que isso tem que existir cada vez mais. Desculpa se eu me alegrei. Não, bom aprendizado. Aqui a gente vai ter que... Vou indo para o nosso encerramento. Quero agradecê-los imensamente pela participação, pelo apoio em tudo. Quero deixar a vocês aí uma palavrinha final de agradecimento. Agradecimento a quem participou conosco, quem nos escutou. Vou lançar aqui a pesquisa de satisfação e espero acompanhá-los. Vou continuar acompanhando vocês pelas redes, próximos HR Influencers e outras ações, tá? E fico à disposição a GoIntegro e certeza vocês. Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de poder participar. Dizer que eu acho que é um tema super importante, que demanda, eu acho que mais tempo para a gente falar. A gente acabou falando muito pouco sobre o assunto, porque ele realmente é muito rico, né? Dizer que eu estou à disposição aí, acho que já passaram meu LinkedIn. Quem quiser trocar alguma experiência, estou totalmente à disposição. E, mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Vou aqui. Eu que agradeço, mais uma vez. Quem votou em mim também, quem concorda com as minhas críticas, fiquei feliz que eu começo a falar do kit on-board, eu sou a pessoa, eu chamo de kit LinkedIn, o pessoal concordou, já fiquei super feliz aqui. Então, assim como a Andressa, estou lá no LinkedIn sempre escrevendo bastante, convido quem gostar do tema Employer Branding, seguir lá Employer Branding Brasil, a gente fala todo dia também bastante sobre o tema. Daniel, obrigado aí pelo convite mais uma vez e enfim, conte comigo aí para mais eventos, para mais discussões em altíssimo nível. Valeu! Eu também queria agradecer quem votou em mim. Quem quiser tirar qualquer dúvida, pode entrar no meu LinkedIn, bater um papo. Estou sempre aberto a ouvir. Se ficou alguma dúvida e precisar de algum apoio, alguma ajuda, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado de novo, pessoal, e parabéns. Vocês são demais, Obrigada. tá? Grande Tchau. abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.